pela internet. E gostaria de fazer uma leitura com os irmãos em Mateus, capítulo 12. E o verso, eu vou ler do 41. 42, tá? Vou ler do 42, depois a gente volta no 41. Mateus 12, 42. 43, tá, irmãos? Eu vou ler do 43. 12, 43. Mateus 12, 43. Amém? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu sou grato por tua misericórdia, bondade, teu favor, porque o Senhor tem sempre nos dado oportunidades de compartilharmos tua palavra, de ouvirmos, sermos instruídos, exortados. Isso demonstra que o Senhor é misericordioso, paciente com cada um de nós. Então, em nome de Jesus, nos ajude nessa noite, dando-nos entendimento, abrindo nossos ouvidos, alargando a fronteira dos nossos corações, para que possamos, de fato, Senhor, entendermos a tua palavra, compreendermos, mas não ser apenas ouvintes, mas sermos ouvintes praticantes da verdade. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 12, eu só li aqui o final porque é um alerta. Que são palavras de Jesus, né? E é um alerta para todos nós. Sobre uma forma que muitos de nós estamos vivendo, estamos caminhando, estamos dentro de igrejas, ouvindo sermões, sendo instruídos, exortados, em comunhão, mas que não andamos em vigilância. Não estamos atentos à nossa natureza, que é má, porque Paulo mesmo diz que é uma luta travada constantemente entre carne e espírito. E muitos de nós, às vezes, não nos atentamos aos detalhes da palavra de Deus que o próprio Senhor Jesus falando. E ele relata aqui uma coisa, parece assim, nossa, é isso mesmo? É ele falando. De que uma condição se torna pior do que uma outra condição. Então, muitas vezes, nós presenciamos aqui na nossa igreja, e é constante, homens e mulheres entrando, né? Pessoas em situações, né, moradores de ruas. E que todas as vezes que nós conversamos com essas pessoas, e nós perguntamos para essas pessoas se elas já foram cristãs, até hoje eu não vi uma que falou que não. Todas falaram que sim. Presbíteros, diáconos, obreiros, às vezes pastores, pessoas que estavam envolvidas na obra do Senhor, que estavam participando, cultuando, dizimando, ceando, mas que não estavam vivendo um evangelho genuíno e verdadeiro.
não estavam de fato rendidos e arrependidos dos seus pecados. Porque lá em 1 Pedro 5,8, põe para mim, por favor, Cleito. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O adversário de vocês ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Meus irmãos, é muito sério. Uma vida sem vigilância, sem nos atentarmos às verdades que estão tão próximas de nós, estão em nossas mãos, é muito sério. Uma vez que nós não procuramos vencer a nós mesmos, não com as nossas forças, não com o meu entendimento, com a minha compreensão, mas com Cristo, e vivemos uma vida sem dar muita... Às vezes o pastor fala, é repetitivo em alguns assuntos, insistente, não porque ele é chato, não porque é como ele já falou aqui, é preocupação com as nossas vidas, com as nossas almas, porque ele dará conta disso. E muitas vezes nós ouvimos, achamos ruim, ficamos emburrados, chateados, e muitas vezes está falando comigo, com você, está apontando o nosso pecado, e é um alerta de Deus na nossa vida. É um alerta de Deus para nós. A vigilância é um alerta de Deus para nossas vidas. Porque senão ele falava assim, viva de qualquer jeito. Faça o que quiser, vem aqui, vem no culto. Vem no culto, dá um diziminho. Participa lá uma vez ou outra na semana. Ceia lá quando der, porque não é importante. Não, mas não é assim que a gente vê na palavra de Deus. É vigilância. Porque nós somos arrancados assim, ó, arrancados do reino das trevas. Fomos arrancados do reino das trevas. A nossa vã maneira de viver. Éramos inimigos de Deus. Inimigos. Por conta do nosso pecado. Não tínhamos desejo de Deus, não queríamos saber de Deus, vivíamos o nosso próprio desejo, fazendo tudo aquilo que vinha no nosso entendimento. O mundão empurrava tudo em cima de nós, quantos de nós, irmãos, vivíamos assim, distantes, separados? Se morrêssemos naquela época, já era. Mas olha a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Os livramentos que tivemos, quantos livramentos que tivemos, quando estávamos aí, sem esperança nenhuma, falsas alegrias, falsas esperanças, acompanhando os desejos da carne, com força, com todo vapor, e alegrando ainda naquela condição. Mas Deus nos arrancou, nos tirou para uma nova vida. Então, por isso Jesus fala que, interessante que ele mostra aqui que a casa ela estava varrida. Ela estava uma casa que, quando uma casa varrida e limpa, é uma casa que, tá tudo legal. Tá tudo certo com essa casa. Mas nem sempre. Porque não é a aparência, meus irmãos, não é a aparência, não é o externo. Eu não sou um cristão porque você está me vendo com uma roupa de crente, o cabelo de crente, sabe, a Bíblia embaixo. Não é isso. É frutos que nós temos que apresentar, não por nossa própria justiça, mas através daquilo que Cristo colocou em nós. Uma nova maneira de viver. Pensamentos, desejos, vontades, aquilo que de fato Ele está nos ensinando através da palavra, e a gente buscar a verdade, viver essa verdade. É difícil, a luta é para todos nós. Para um de uma forma, para outra de outra. Temos as nossas limitações, nossos pecados que sabe que muitas vezes nos vence. É verdade. Mas nós temos que perseverar. Pedir ajuda a Deus. Cairmos de joelho.
nos arrependermos. Não é remorso, irmãos, porque o arrependimento é diferente de remorso. Quantos cristãos estão com remorso? Não é arrependimento, remorso. Porque o arrependimento ele gera algo em nós, a mudança, a metanoia. Enquanto a gente não está vendo mudança, você não está vendo mudança em você, se você não está vendo no seu irmão, só está vendo remorso. Não é arrependimento. E não é achar que eu sou o bonzão, porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, Paulo fala, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Acha. Eu muitas vezes ouvi esse versículo erroneamente. Pastores falam, pessoas falando no púlpito, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não, ninguém está de pé, nós somos aquele que acha que está. Nós ficamos de pé na pessoa de Jesus Cristo, não é nas nossas forças, é na pessoa dele. É ele que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos impulsiona, que nos leva, nos direciona. Não é na nossa força, não é no meu entendimento, é nele. A gente só vence quando a gente abraça Cristo de verdade e caminha. E caminha. Em Lucas 21, 34, diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira, nem com as preocupações desta vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha. Porque muitas vezes nós estamos carregando o nosso coração com tantas coisas, tantas preocupações, mas é nós mesmos que estamos buscando encher a nossa mente, o nosso coração com um monte de coisa que não tem sentido nenhum muitas vezes, que é passageiro. E isso tira, meus irmãos, o nosso foco, tira a nossa direção, muitas vezes nos rouba a comunhão, o congregar. Quantos de nós abandonam a fé por conta de coisas bobas? Carregamos o quê? Sobrecarregamos o coração com preocupações, e nos enfiamos em situações que, poxa, vai precisar de trabalhar mais, porque agora eu fiz uma dívida que eu tenho que trabalhar mais, eu preciso pagar, e agora? Uma sobrecarga no coração. Isso enfraquece. Isso tira sua visão, tira de Deus, tira sua atenção nas coisas de Deus. É proibido ter as coisas? Não é. Mas é um coração sobrecarregado. E que muitas vezes nos impulsiona a um outro estilo de vida. Não o que a Bíblia está mandando, não que aquilo que a gente já aprendeu, que a gente já está caminhando e avançando. Porque Jesus falou assim, ele tinha uma condição, agora ele tem outra condição, e essa condição agora é uma condição que está caminhando com Deus. Mas a vigilância não vigiou. 1 Tessalonicenses 5, 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. O crente não pode estar andando, irmãos, de qualquer forma, sem vigilância, não pode estar andando, não pode estar dormindo no ponto, não pode deixar de perseverar, não pode deixar de congregar, não pode deixar de ter comunhão com os irmãos. Temos que vigiar até nas amizades, nas conversas, no nosso dia a dia. Nós lidamos com pessoas ímpias, é verdade, pessoas que não querem saber de Deus, está tudo certo, mas a gente não pode estar permitindo que, uma vez que a gente já conhece a verdade, isso nos contamine novamente a minha mente, o meu coração, e eu caia no engano do pecado. Não podemos. Mas nós temos que perseverar em vigiar.
em todas as coisas, principalmente nas áreas em que nós éramos fracos e muitas vezes estávamos aprofundados em lamaçal do pecado. É aí que nós temos que estar vigilantes. Porque como lá ele falou em 1 Pedro 5,8, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, o diabo. Muitas vezes ele não vai estar na pessoa, mas vai criar situações, pequenas situações, circunstâncias que vão arrebentar com nós. E nos tirar da caminhada, nos enfraquecer. Porque nós estamos com os olhos tampados, o coração sem Deus, não buscamos, não oramos, não lemos Bíblia. Falta de vigilância da nossa parte. E quantos de nós não estamos assim fracos espiritualmente? Muitas vezes estamos vindo aqui no culto, mas internamente desanimados. Mas por conta de Deus, de jeito nenhum. Romanos 13:11. Eu já estou finalizando. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Se quando Paulo falou isso, quantos anos atrás, estava próximo, ele fala, já está mais próxima quando cremos. Imagine nos dias de hoje para nós. Os acontecimentos, aquilo que estamos vivenciando nos nossos tempos, está só demonstrando aquilo que já está escrito. Jesus está voltando, meus irmãos. Está próximo os fins dos tempos. Ele falou, quando ver esses acontecimentos, é o princípio das dores. E nós estamos vivendo tempos difíceis, apostasia, as coisas tomando conta, o mundanismo dentro das igrejas, coisas que estão acontecendo, que estão só mostrando para nós que Ele está próximo. E se morrermos hoje, estaremos com Cristo amanhã, se morrermos hoje? Ou com Ele, estaremos com Ele se morrermos hoje? É uma pergunta que nós temos que fazer. Será que eu de fato estou sendo um cristão genuíno e verdadeiro? Eu estou buscando, Senhor, me ajude, mesmo com as lutas que tenho, as dificuldades que nós temos. Nós estamos vigiando, estamos atentos, porque a palavra está nos ensinando isso. Fique atento, não vacile, não brinque. Não brinque. Deus não está de brincadeira com a gente, irmãos. Deus não deu o filho dele de brincadeira, não está de brincadeira com nenhum de nós. A palavra é verdadeira. É verdadeira. É um alerta diário para nossas vidas, constante, que nós precisamos nos atentar. Que nós precisamos estar com os ouvidos abertos, buscando comunhão, leitura, oração, estarmos presentes. E o que nos falta de verdade, irmão, para muitos de nós, é o arrependimento. Cairmos de joelho diante de Deus, nos pés da cruz, e falar, Senhor, me ajuda. Porque eu estava fazendo uma meditação em Jonas capítulo 3, para finalizar. Jonas 3. Quando o profeta Jonas recebeu a segunda mensagem, quando Deus falou com ele a segunda vez, ele falou, vai lá e anuncia aquilo que eu te falei. E Jonas, a cidade era muito grande, Jonas entrou na cidade e começou a falar. 3:5. 3:5, 3:3. Eu coloquei, tá 4, peraí. Separei aqui, é Jonas 3:5. Era uma cidade muito grande, sendo necessário. Olha lá, é o 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Foi o que ele falou. Continua. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor,
vestiram-se com pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei, maioral, de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelhas, provar coisa alguma, não lhes deem de comer nem beber. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo visto que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Os caras só ouviram uma mensagem de Jonas. 120 mil pessoas, animais. O rei proclamou arrependimento. Houve conversão genuína? Sim, porque senão não estaria na palavra de Deus. Houve arrependimento? Sim. Hoje nós temos a Bíblia, Jesus, pregações, palavras de exortação, ensinamento. Nós muitas vezes não nos arrependemos. Ouvimos mensagens e mais mensagens através do YouTube, lemos livros, lemos Bíblias e não tem arrependimento em nosso coração. Temos que cair de joelhos. Temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos, da nossa vidinha medíocre. Se não houver arrependimento, irmão, não vamos conseguir entrar nesse céu de glória. Porque tem orgulho, tem soberba, tem mentira dentro de mim, que isso precisa ser cair de joelho e me arrepender diante da cruz do Calvário. 120 mil pessoas, o rei, o maioral, reconheceu que tinham as mãos sujas, contaminadas com a maldade, e se arrependeram diante de um Deus bondoso, misericordioso, paciente, mas justo. E a justiça dele virá para todos. Porque em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. O 8, aquele que planta na carne, colherá ruína e destruição. Mas aquele que planta no Espírito, colherá vida eterna. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos caminhar com todas as nossas lutas e dificuldades, que eu sei que temos, todos nós temos. Todos nós passamos por dificuldades internas, externas, lutas difíceis, eu sei. Mas a palavra diz que a gente prosseguir, perseverando e perseverando. Na minha força? Não. Nas forças do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está com nós. Ele prometeu: estou contigo todos os dias. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.